falamos da ferida da injustiça neste vídeo. Quem nunca se sentiu injustiçado, não é? Mas o que é isso da injustiça e da justiça? Ora bem, estas feridas que nestes vídeos vou falando, hoje a ferida da injustiça, não são feridas inventadas por mim, não é? São faladas, como há muito tempo nós falamos, de muitas coisas por muitos autores, sobretudo baseei-me no livro Curar as 5 Feridas de Liz Bourbeau. É um best-seller e é um livro que eu achei importante partilhar, porque todos nós temos estas feridas de alguma maneira ou de outra. Então, assim sendo, falta falar esta ferida, a ferida da injustiça. Então, como é que nós despertamos esta ferida da injustiça? De uma forma muito simples, entre os 4 e os 6 anos, com o nosso progenitor do mesmo sexo. Falamos da nossa mãe, em relação às meninas, e do nosso pai em relação aos rapazes. Não conseguirmos exprimir, ser ele próprio com este progenitor. Portanto, se eu não consigo ser eu próprio diante da minha mãe, eu vou estar a alimentar, a abrir uma ferida, a ferida da injustiça. O mesmo se passa com os rapazes. Se a menina reage afastando-se da sua sensibilidade, impondo-se cumprir e ser perfeita, está a criar esta ferida, a abrir esta ferida da injustiça. O mesmo se passa em relação aos rapazes, obviamente. Isto aqui não é só meninas nem meninos, ou de homens e mulheres. Aplica-se ao ser humano no geral. Então, bloqueamos a nossa expressão de individualidade. Quer dizer que colocamos uma máscara tão simples como esta: rigidez. Máscara de rígido. E o nosso maior medo quando estamos nesta sensação de injustiça é a frieza. No fundo, as pessoas mostram uma rigidez, que é uma aparente frieza, mas é exatamente aquilo que temem, a frieza. Então, a atitude e o comportamento da ferida da injustiça, e assim a máscara ativada também, é o rígido procurar-se manter-se ou mostrar-se vivo e dinâmico, mesmo que esteja cansado. Raramente admite que tem problemas ou que há alguma coisa que incomode, não é? E se confessa porventura um problema, apressa-se a dizer que não é nada grave, que é muito capaz de resolver tudo isso sozinho, conforme resolveu tudo até agora de forma sozinho. Por isso parece e aparenta ser um grande otimista, porque quer sempre mostrar-se bastante positivo, resolve tudo, com soluções para tudo. Portanto, é uma pessoa que se controla bastante para ser perfeito e para corresponder a um ideal ao qual se propôs ele próprio só, e um ideal que não existe, de facto, e que julga que é aquilo que os outros esperam dele, quando na verdade todos nós esperamos do outro aquilo que ele é, e assim é que deve ser. A pessoa que é rígida, que vive esta ferida da injustiça de forma muito aberta e mais dominante em si, faz de tudo para dominar a sua cólera, a sua raiva, a sua ira, pelo menos aquela que vai tendo consciência, porque tem medo de perder o controlo, não é? E pode parecer controlador com os outros quando a sua própria perfeição é posta em causa, porque ele vai se defender, a pessoa vai se defender. Apesar de querer que tudo seja perfeito, exato, matemático, muitas vezes é preciso primeiro exagerar um facto ou uma acusação, e não tem consciência até o ponto em que pode ser injusto com ele próprio e com os outros, não é? Ao fazer isto. E neste aspecto a máscara da rigidez torna algo que no fundo não corresponde à verdade interna, que é o rígido não quer sentir porque sente demais. E dificilmente mostra então os seus sentimentos, porque não sabe gerir emocionalmente os seus sentimentos e a sua grande sensibilidade. Tem medo dessa sensibilidade, tem medo de perder o controlo, tem medo de deixar que aos olhos dos outros não é perfeito porque tem emoções, mas todos somos feitos de emoções, o ser humano é feito de emoções e todas as decisões que tomamos são baseadas em emoções, não é verdade? Então, a pessoa rígida, a pessoa que vive este lado da insatisfação, não é? Da injustiça, da ferida da injustiça,
passa por ser frio e insensível, porque faz acreditar assim aos outros que nada lhe toca, não é? Que é intocável, e por isso é incapaz de estabelecer uma relação íntima satisfatória, seja com quem for, porque é muito exigente com o seu próprio corpo, consigo próprio internamente, e raramente admite também, por exemplo, estar doente, dificilmente sente frio ou calor, gaba-se de não precisar de medicamentos, nem de médicos, no fundo, julga que é apreciado sobretudo pelo que faz e pela sua aparência, e quando está em ação tudo tem que estar terminado e perfeito e no seu devido lugar. E acha que só merece descontrair depois de um trabalho árduo, de algo muito duro, muito difícil. Por isso exige um tipo de ferida que faz com que a pessoa se exija de si própria demasiado para cumprir, para ficar bem perante o outro ou os outros, e por isso tem um lado, um revés, que é não respeitar os seus próprios limites. E dificilmente também por isso aceita preguiçosos ou acusa facilmente alguém que não tem os seus próprios ritmos de serem preguiçosos. E nesse aspecto é um especialista em autossabotar-se, não é? Todos nós vivemos de certa forma esta ferida também, a ferida da injustiça. Então, como esta ferida faz com que sejamos peritos em autossabotagem, não é? Nós podemos dizer que as coisas começam a correr demasiado bem é porque trazem alguma coisa por trás que já não é tão boa. Então é preciso ter atenção que a vida não é assim, que alguma coisa vem de mal. Não, exatamente o oposto. Se é bom, é para se viver aquele momento sem estar à espera que venha nada de mal, porque não tem que vir nada de mal. Então, nós não sabemos o que vem a seguir, não é? Então, tudo para este tipo de pessoa que vive a ferida da injustiça, ou quando está a viver, quando nós estamos a viver esta ferida da injustiça da vida, nós achamos que tudo tem que ser justo, justificado, justificável, que quando somos apanhados em falta, se justifica imediatamente, podendo até mentir para se justificar, por ter receio de ser apanhado numa mentira ou em falta perante algumas das suas justificações, vai-as preparando, essas mesmas justificações de forma muito plausíveis, muito credíveis. Não consegue evitar interromper alguém que não tenha sido justo nas suas afirmações, julgando assim que está a ajudar o outro, mas no fundo também critica muito, não é? Facilmente todos os outros, aqueles que não agem de acordo com aquilo que é a sua forma de estar, a sua forma de atuar, a sua forma de ser. Acredita que os acontecimentos e os conhecimentos são mais importantes que os sentimentos, não é? A ferida da injustiça faz, quando ela está ativa, é um dos sinais, quando acreditamos que o que acontece é mais importante com aquilo que se sente, e gabar-se dos conhecimentos, da memória, não é? Só que tem um limite tudo isto, então quando se atinge os limites pode ser muito cortante, a pessoa pode ser bastante sarcástica, teimosa, intransigente, e utilizar muitas palavras como, por exemplo, não há problema, precisamente, exatamente, certamente, sempre, nunca, correto, suposto, é preciso, devia, extraordinário, fantástico. Aplica superlativos tais como super bom, especialíssimo, belíssimo. Isto são sinais, a forma como podemos identificar a ferida da injustiça em nós próprios, em determinados momentos, ou nos outros também. Depois há outros sinais físicos que também permitem perceber como é que estas feridas funcionam, como é que elas se denunciam no nosso corpo, e no nosso corpo
corresponde a 90% da nossa linguagem verdadeira, não é? O resto é só a linguagem oral, portanto, a veracidade está mais no que o nosso corpo diz, em termos de comunicação. Então, a pessoa, quando nós estamos na vivência da ferida, da injustiça, a postura é muito direita, muito reta, os ombros demasiado quadrados, as partes do corpo extremamente rígidas, direitas, as pernas, o pescoço, os braços, as costas, até o rosto, não é? Não estamos descontraídos, à vontade, soltos, os movimentos são muito secos. Normalmente é sempre um aspecto de demasiado cuidado, demasiado sedutor. Se repararem, até em vocês próprios fizerem esta análise, autoanálise, se o quiserem, uma reflexão vossa. Normalmente têm os maxilares, né, bastante tensos, presos. O que acontece muitas vezes é que a pessoa nem tem consciência disso porque não tem consciência pura e simplesmente, mas se pararmos para observarmos e estivermos nesse lado da ferida da injustiça, nós estamos com isto tudo preso aqui. Nós sentimos que também, em termos de daquilo que é físico, há uma outra forma de mostrar, que é através da voz, uma voz seca e rápida. Estando a falar mais depressa ou não, posso estar a viver esta ferida da injustiça. Como já expliquei, são feridas que não sou eu que as explico propriamente dito, só retransmito do livro de Lisa Bourdeau, As 5 Feridas, Curar as 5 Feridas, que eu relembro são a rejeição, o abandono, a injustiça, a traição e a humilhação. Espero que estes vídeos tenham servido com alguma utilidade e que nos ajude, pelo menos, a criar alguma consciência em nós de quando nós ativamos estas feridas e da forma como elas se demonstram em relação aos outros. Que seja sempre um bom instrumento de autoconhecimento e nunca se esqueçam, há sempre alguém que gosta de nós, há sempre alguém que nos ama, há sempre alguém que está junto a nós e que nos quer bem. Namastê.